Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar com vocês o porquê que eu não quero ser igual à minha mãe. Bom, pessoal, quem entende aí de psicologia, constelação familiar, vai entender que os nossos pais são os nossos maiores professores e também acaba se tornando o nosso espelho, né? Aquilo que vamos ter como referência para quando crescermos, exemplos de ser igual a eles, né? Em alguns casos, repetir ali alguns padrões, alguns comportamentos que vêm ali dos nossos pais. Bom, pessoal, eu tive uma mãe mais doméstica, uma mãe que renunciou à carreira, uma mãe que não teve carreira porque viveu a vida em um casamento e se dedicou em ter filhos. O meu pai, ele já é o lado mais profissional. O meu pai, ele é o que sai para trabalhar, entendeu? Então o meu pai foi o provedor que trouxe o sustento para dentro de casa, enquanto a minha mãe ficou em casa apenas cuidando dos filhos, né, e da casa. Assim, pessoal, depois que eu cresci, eu fui tendo essa consciência, essa compreensão de como era meu pai, de como era minha mãe. E assim, eu não queria viver igual a minha mãe. A minha mãe, ela se casou super nova, ela veio de uma família pobre, se casou na esperança de ter uma vida melhor, só que a realidade que ela vivia, ela encontrou meu pai, só que meu pai era um homem pobre. Então veja bem, a minha mãe se casou com o meu pai, só que o meu pai não podia proporcionar uma vida de luxo para ela e para mim e para o meu irmão. Mas vivemos com o que o meu pai podia proporcionar, mesmo com a simplicidade. E assim seguimos, né, até eu ficar de maior e meu irmão ficar de maior. Então assim, pessoal, a minha mãe, hoje, com 56 anos, ela sente o peso de não ter uma profissão, ela sente o peso de não ter um salário, e ela sente o peso de ter se dedicado a um casamento e ter deixado de lado a sua vida profissional. Eu sei que quando ela era jovem, a família dela não pôde proporcionar a ela uma vida digna. Mas assim, depois que minha mãe se casou, depois lá com 30 anos, 40, a minha mãe continuou na mesma realidade, sabe? A minha mãe não se preocupou em ter uma profissão, em estudar, em ser... Boa noite. Em estudar, em ser alguém. É como se a minha mãe se acomodasse na mesma vida de sempre. E mesmo depois que ela casou com meu pai e pôde ter uma vida mais... Bom, os filhos começaram a crescer, os filhos já não estavam mais dando trabalho, né? Igual quando era recém-nascidos, que ali a minha mãe poderia estar se dedicando para a vida dela profissional. Ela não fez isso. É como se uma coisa puxasse outra, né? A minha mãe, ela não estudou quando era mais nova e também não se preocupou de estudar depois que os filhos já estavam mais grandes, né? É como se, aí vocês sabem, uma pessoa que não tem uma escolaridade, nem ali o ensino médio, para ela conseguir até mesmo um trabalho simples, vai ser muito difícil, né? Hoje, o mínimo que é exigido é um ensino médio. Você precisa ter um ensino médio para conseguir ali, às vezes, empregos bem simples.
Mas nem isso a minha mãe conseguiu, porque com o passar dos anos ela trabalhou, não vou dizer que a minha mãe não trabalhou, pessoal. Ela trabalhou quando ela tinha 15 anos, até ali os 18 anos, ela trabalhou cuidando de crianças, né? Sendo babá e sendo doméstica. Só que logo depois que ela se casou, ela não trabalhou mais. Aí nisso veio os filhos, foi complicando, né? Já não foi conseguindo trabalhar grávida, enfim. E também, naquele tempo, a cidade era um pouco pior, não tinha profissão, então tudo dificultava. E assim, a minha mãe, esse período que ela trabalhou de babá e doméstica, com 15 anos até os 18, antes dela se casar, ela trabalhou tanto para esse pessoal que não valorizou muito ela. E conforme ela foi ficando mais velha, ela adquiriu problemas de saúde referente à coluna. E hoje ela sofre de vários problemas de coluna vindo dessa fase, né? Que veio dessa fase onde ela trabalhou para muita gente. E hoje, que era para estarmos colhendo alguns frutos, ela só está colhendo os problemas de saúde, né? Então, olha aí, a minha mãe, ela trabalhou muito quando ela era jovem e hoje ela ficou apenas com os problemas de saúde. Apenas com os problemas de saúde, né? Então, assim, foi bem difícil, pessoal. Foi bem difícil. Apenas o meu pai trabalhando quando eu era jovem, quando meu irmão era de menor também. Então tivemos sempre o meu pai sozinho trabalhando. E vocês sabem que quando apenas um trabalha, é pesado, né? É cansativo. Aí depois eu fui fazendo 18 anos, meu irmão fez 18, as coisas começaram a melhorar um pouco. Então assim, pessoal, depois de ter observado tudo isso, o quanto em alguns momentos a minha mãe não é feliz por ela ter renunciado à sua vida profissional para se dedicar em cuidar de casa e filhos. Eu não quero isso para mim, entendeu? Eu não quero seguir os mesmos passos da minha mãe em ter que ficar dentro de um casamento por dependência financeira e parar a vida, sabe? Não estudar, cuidar de filho como se filho fosse algum troféu, algum diploma de faculdade. Enfim, pessoal, algumas pessoas podem achar um pouco complexo esse vídeo de hoje, mas sim, é um pouco complexo, porque muitas pessoas, por ser pai, por ser mãe, você tem que admirar, você tem que querer ser igual. Pessoal, nem sempre, viu? Nem sempre. E depende também. Você pode ser igual aos seus pais em algumas questões, só que não em todas as questões, certo? Porque nossos pais, eles erraram também. Eles tiveram os erros deles. Naquela época não era muito falado, né? Não tinha o conhecimento que temos hoje. Naquela época não tinha YouTube, não tinha professores de relacionamento, professores de desenvolvimento pessoal. Naquela época não tinha nem celular, né? Então eu relevo os meus pais não souberem de algumas coisas. Só que hoje eu vivo numa realidade mais moderna, com acesso a todo o conhecimento, e eu escolho não ser igual à minha mãe. Eu não quero me casar para ficar na mão de um homem, sendo dependente do dinheiro de um homem, não estudar, ter filhos e
ter o trabalho de cuidar desses filhos, mesmo sabendo que talvez esses filhos não vão me valorizar, porque tem muito disso, né? Às vezes você pode fazer de tudo por um filho e esse filho pode ainda achar que é pouco, né? Achar que é pouco. E ter um filho não é garantia de que esse filho vai ficar com você pro resto da vida. Não é garantia que esse filho vai cuidar de você. Então eu tenho essa consciência. E por ter essa consciência, eu não quero arriscar. Eu não quero ter que arriscar ficar num casamento de fachada, ser dependente de um homem, ter que dar filho e depois sabe lá o que esse filho vai virar, né? Então, pessoal, é isso. Eu não vejo a minha mãe como um exemplo que eu quero seguir. E isso não tem nada a ver se eu amo ou não a minha mãe. Eu amo a minha mãe, pessoal. Só que você amar uma pessoa não significa que você faria tudo o que ela fez. O fato de eu amar a minha mãe não significa que eu quero ser igual a ela, que eu quero fazer tudo o que ela fez, que eu quero seguir a mesma realidade que ela seguiu. Vocês conseguem me entender mais ou menos? Eu sei que é um assunto um pouco delicado. Algumas pessoas podem compreender errado. Só que antes de você colocar algum comentário negativo, tenta raciocinar o meu pensamento e veja exatamente a interpretação que eu quis colocar nesse vídeo, para vocês não ficarem falando merda aí nos comentários.